Agora sim, né, vamos dar início aí à nossa aula a essa aula de hoje. Vamos falar sobre raciocínio lógico, estruturas lógicas, né? Essa parte então do raciocínio lógico mais básica de todas. Aquela é uma parte do estudo de raciocínio lógico das bancas. O importante é você conhecer os principais modelos de questão, os modelos que estão sempre caindo, sempre sendo repetidos em prova. E aí, pessoal, o que nós precisamos fazer hoje são duas coisas, tá? Quando a gente for passando aqui as nossas questões, você precisa estar atento a duas coisas. A primeira coisa é, olhou o enunciado da questão, você precisa ser capaz de identificar qual é o tipo daquela questão, qual é o modelo daquela questão. A gente vai ver vários modelos aqui, e à medida que a gente for passando pelos modelos, eu vou ressaltando no enunciado características que vão te permitir perceber, olha, essa aqui é uma questão de associações lógicas, essa aqui é uma questão de verdades e mentiras, essa aqui é uma questão de sequências, e assim por diante. A primeira coisa é você olhar o enunciado e ser capaz de identificar qual é o tipo daquela questão. Isso é uma coisa fácil, que você vai fazer com tranquilidade, porque à medida que a gente for passando as questões, eu vou mostrando essas características que você precisa prestar atenção. Outro ponto, além de você ser capaz de identificar o tipo de questão, essa é a sua primeira missão aqui, a sua segunda missão é aprender a receita de bolo para resolver cada um desses tipos. Você vai perceber que cada tipo de questão que a gente vai enfrentar aqui, eu vou te mostrar uma receita de bolo que você vai usar na primeira questão, vai usar a mesma receita na segunda, na terceira e assim por diante. Então, aprender a receita de bolo é importante, porque essa receita de bolo é que vai te permitir resolver as questões da sua prova com rapidez e com segurança, né? Porque você sabe que lá na sua prova não fica sobrando tempo. Então, você tem que bater o olho no enunciado, você já tem que ser capaz de identificar, olha, isso aqui é uma questão desse assunto. E é uma questão desse assunto, qual que era a receita de bolo? A receita de bolo é essa. Então vai lá, aplica a receita de bolo, resolve a questão e passa para frente, tá? Como vocês vão perceber, a grande maioria das questões que nós vamos enfrentar aqui são questões que talvez você conseguiria resolver se você tivesse bastante tempo. Se te dessem meia hora para resolver uma dessas questões aqui, talvez saísse, tá? Mesmo nunca tendo estudado esses assuntos. Só que o problema é que no dia da prova você não vai ter meia hora para fazer uma questão. Então você vai ter que bater o olho na questão, vai ter que saber já o que você tem que fazer e já sair resolvendo. Então, pessoal, para a gente dar início, tá? O espírito da aula é esse, né? Como você percebeu. Para a gente já dar início, então, ao nosso estudo, nós já vamos conhecer o primeiro tipo de questão da aula de hoje. Esse primeiro tipo são as questões sobre associações lógicas, tá? Então, nós vamos entender, eu vou passar um enunciado de uma questão aqui com você, e eu quero que você perceba quais são as características que te permitem notar que, olha, essa aqui é uma questão de associações lógicas. Vamos tentar perceber isso daí? Depois a gente perceber as características é que a gente vai realmente para a resolução. Então não saia resolvendo nesse momento. Vamos ler o enunciado com calma, tá? Vem na tela aqui comigo. Olha o que nós temos no enunciado. Eu tenho aqui, ó, Paulo, Tiago e João, auditores do trabalho, nasceram um deles em Brasília, o outro em Goiânia e o terceiro em Curitiba. Suas idades são 25, 27 e 28 anos. Sabe-se que João não nasceu em Brasília e não tem 25 anos, que o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos, que Paulo não nasceu em Curitiba, nem tem 25 anos, e que Tiago nasceu na região centro-oeste. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o nosso enunciado, tá? Antes de sair resolvendo, o que eu quero que você perceba? Olha, eu tenho aqui 3 rapazes, tenho ainda 3 cidades e tenho ainda 3 idades. São as coisas que eu tenho. E tenho informações aqui adicionais. Olha como é a cara da questão de associações lógicas. Ela te dá ali, ó, 3 rapazes, 3 cidades e 3 idades. E você precisa fazer o quê?
Você precisa associar as coisas. Você precisa pegar, olha, esse rapaz é dessa cidade e tem essa idade. É isso que você precisa fazer, associar as coisas. Por isso a gente chama de associações lógicas. E para fazer essas associações, você precisa usar as informações adicionais que estão aqui no enunciado. Então é essa a cara das questões de associações. Qual vai ser, então, o primeiro passo é esse. Você olhou, veja como é fácil identificar que você está diante de uma questão de associações lógicas. Depois que você identificou, você vai partir para a receita de bolo, que nós vamos ver agora, de como você resolve esse tipo de questão, tá? A receitinha de bolo, então, a gente vai usar nessa questão e vai usar nas próximas também para você praticar bem. É a seguinte, tá? Vem na tela aqui comigo. A forma de resolver esse tipo de questão, né, a forma que eu sugiro que você resolva, não existe uma forma única, mas a forma que eu sugiro que você utilize é isso aqui, ó. É montar uma tabela, tá? E como que é essa tabela que você vai montar? Na primeira coluna, você vai colocar as pessoas. Então, vou deixar aqui os nomes das pessoas. Eu só vou colocar a inicial para a gente ganhar tempo, né? Na prova você vai fazer isso também. Paulo, Tiago e João. Veja que eu coloquei uma linha para cada um dos rapazes. Quais são as características que eu preciso associar a cada um dos rapazes? Eu tenho que associar uma cidade e eu tenho que associar uma idade. Então, eu vou colocar aqui as opções que existem. Eu vou colocar, olha, quais são as cidades? Brasília, para o Paulo, né? O Paulo pode ser de Brasília, pode ser de Goiânia ou pode ser de Curitiba. O mesmo é para o Tiago. O Tiago pode ser de Brasília, de Goiânia ou de Curitiba. E o mesmo para o João, que pode ser de Brasília, Goiânia ou Curitiba. Quanto às idades, é a mesma ideia, né? Eu posso ter, o Paulo pode ter 25 anos, 27 ou 28. O mesmo vale para o Tiago, 27 ou 28. E o mesmo para o João. O que eu quero que você observe? Veja essa tabela que eu preparei aqui, tá? É uma tabelinha que não gasta tanto tempo para você preparar, né, para você montar a tabelinha. E você vai perceber o seguinte, nós vamos fazer uma resolução única e vamos matar 3 itens da prova, tá? Então, ainda que você gaste um tempinho a mais nessa resolução, você tem que ter em mente o seguinte, olha, eu estou fazendo uma resolução mais elaborada, mas eu vou matar 3 itens da minha prova. Então, pô, já começa a ter um custo-benefício legal, é o que aconteceu nessa questão aqui, tá? Veja que a tabela que eu montei, então, qual o propósito dela? É permitir visualizar todas as possibilidades de associação. Para cada rapaz, eu coloquei todas as possibilidades de cidade e todas as possibilidades de idade. Com isso, irmãos, eu vou para a minha segunda etapa, que é o seguinte. Eu vou passar agora por aquelas informações adicionais que estão lá no enunciado, para eu começar a fazer algumas marcações aqui na minha tabela. Me acompanha aqui, vem na tela. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro ponto. Vou pegar até uma outra cor aqui de caneta para você visualizar bem. Olha a primeira informação adicional. O João não nasceu em Brasília. Se o João não nasceu em Brasília, eu venho aqui na linha do João, ó, e vou cortar a opção Brasília. O João, continuando, ó, ele não tem 25 anos. Então, eu venho aqui, ó, e corto a opção de 25 anos. O João não pode ter essa idade aqui. Vamos seguir. O auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos. Olha essa informação. O auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos. Observe que não tem muito o que eu fazer com essa informação ainda, porque eu não sei quem é de Goiânia. Então, não dá para eu fazer muita coisa com ela. Mas eu vou segurar essa informação aí, vou deixar ela aí para usar depois. Continuando. Paulo não nasceu em Curitiba. Olha essa informação aqui, ó. Paulo não nasceu em Curitiba. Aqui, pessoal, eu venho aqui no Paulo e corto a cidade de Curitiba. O Paulo ele não nasceu em Curitiba. E o Paulo, ó, nem tem 25 anos. Então, Paulo não tem 25 anos, eu tiro essa idade dele também.
Sabe o que a gente já consegue perceber nesse momento, antes de continuar? Veja o seguinte, o Paulo não pode ter 25 anos e o João também não. Só sobra a idade de 25 anos para o Tiago. Então, como alguém tem que ter 25 anos, tem que ser o Tiago, ele precisa ter essa idade. Se ele tem 25 anos, ele não tem 27 e ele não tem 28. Então já descobri a idade do Tiago. Sabe o que eu posso fazer ainda? Olha, deixa eu voltar rapidinho nessa informação aqui, ó. Veja que eu sei que o auditor de Goiânia tem 28 anos. Então, o de Goiânia tem 28 anos. Se eu já sei que o Tiago não tem 28 anos, o Tiago tem 25, é porque o Tiago não pode ser de Goiânia, concorda? Então, eu posso vir aqui, ó, o Tiago ele não pode ser de Goiânia, porque o de Goiânia tem 28 anos e o Tiago tem só 25. Já usei um pouco essa informação. Vamos seguir. O que mais que eu tenho aqui? O Tiago nasceu na região centro-oeste. Olha, o Tiago nasceu na região centro-oeste. Veja que para o Tiago nós temos só a opção Brasília e Curitiba. Como Curitiba a gente sabe que é da região sul, Brasília é da região centro-oeste. A cidade do Tiago é Brasília. Sabendo que a cidade do Tiago é Brasília, eu vou cortar essa opção do Paulo. E aí sobra apenas Goiânia para o Paulo. E se sobrou Goiânia para o Paulo, eu vou cortar a opção Goiânia do João. O João fica com a cidade de Curitiba. Agora eu posso voltar e usar de novo essa informação. O auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos. O de Goiânia eu já vi que é o Paulo. O Paulo tem 28 anos. Então eu tiro a idade de 27 para ele e tiro a idade de 28 do João, sobrando apenas 27 anos para o João. Tá? Então vejam que com isso eu consegui fazer a minha associação. Eu já sei para cada um dos meus nomes, cada um dos rapazes, eu sei a cidade e eu sei a idade deles. Vamos julgar os itens? Ó. O auditor brasiliense tem 27 anos. O brasiliense, no caso, é o Tiago. E o Tiago tem 25 anos. Item errado. Paulo nasceu em Goiânia. Verdade, ó. Olha aqui a informação. O Paulo nasceu em Goiânia. Item certo. E o auditor que nasceu em Curitiba tem 25 anos. O de Curitiba é o João. E o João não tem 25, ele tem 27. Item errado. Então eu fico com errado, certo e errado. Beleza? Esse é o nosso gabarito. Então vejam, né, que essa é a forma de resolver questão de associação lógica. Existem outros jeitos de resolver? Existem, tá? Mas eu gosto de resolver assim, porque esse método que nós usamos aqui, ele serve para praticamente qualquer questão que você enfrentar. Então, se você se condicionar a resolver desse jeito aqui, você vai resolver rápido e com segurança as questões aí da agora para frente. Beleza? Vamos continuar praticando, vamos ver outras questões e você vai perceber que isso aqui vai entrando no sangue. E veja, não toma tanto tempo assim não, tá? Você monta ali a sua tabelinha, você vai preenchendo as informações e veja que a gente gastou um certo tempo para montar a tabela, mas depois a gente foi lá e matou 3 itens da prova. Então acaba sendo um bom custo-benefício, tá? Vamos seguir. Olha na tela aqui comigo. Veja essa questão aqui do TCDF, CESP-TCDF. A gente tem o seguinte, José, Luiz e Mário são funcionários públicos nas funções de auditor, analista e técnico, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que José não é analista, que o técnico será o primeiro dos 3 a se aposentar e que o analista se aposentará antes de Mário. Todo ano, os 3 tiram um mês de férias e no ano passado, no mesmo mês que José saiu de férias, ou Luiz ou Mário também saiu. Vamos lá, com essas informações vamos julgar os itens. Repare que eu tenho de novo, olha o que eu tenho, né? A primeira coisa é olhar o enunciado e entender o tipo de questão. Eu tenho 3 rapazes, 3 profissões
E eu ainda tenho uma informação aqui, ó, que é quem vai se aposentar primeiro, quem vai se aposentar depois. E eu tenho ainda uma outra informação importante aqui, ó, que é com relação às férias, tá? Quem sai de férias antes, quem sai de férias depois. Então eu já sei que eu posso pensar em uma tabelinha. Posso pensar em montar uma tabela, onde eu vou colocar aqui o nome, os nomes são José, Luiz e Mário. Coloquei os meus nomes, tá? Colocados os nomes, eu posso pensar quais são as funções. Funções. Eu tenho o auditor, tenho o analista e tenho o técnico. Portanto, cada um deles pode ser auditor, analista ou técnico. Por isso eu coloco as opções para todos eles. Coloquei aqui as opções de função para cada um deles. O meu próximo passo aqui, pessoal, vai ser pensar aqui, ó, nas outras informações que eu tenho. Veja que eu tenho a questão aqui das férias. Vamos colocar aqui as férias. Eu sei o seguinte, olha, tem o pessoal que saiu de férias no mesmo mês que o José e tem o que não saiu no mesmo mês. Ou o Luiz ou o Mário saíram no mesmo mês que o José. Então, digamos que o José tirou férias no mês JM, de JF, vamos chamar de FJ, na verdade, né? De férias do José. É quando o José tirou férias. O Luiz pode ter tirado férias junto do José ou não ter tirado férias junto do José. O Mário pode ser quem tirou férias junto do José ou quem não tirou férias junto do José. Vamos dar uma olhada nas informações adicionais que foram fornecidas aqui, tá? Primeira informação, o José não é analista. Se o José não é analista, vamos já usar essa informação aqui. Se o José não é analista, eu já corto a opção analista aqui do José. Eu usei essa informação do José não é analista. Eu sei a informação de que o técnico é o primeiro a se aposentar. Olha aqui, ó, o técnico é o primeiro a se aposentar. E eu sei que o analista se aposentará antes de Mário. Dá uma olhada nessa informação aqui, ó. O analista se aposentará antes de Mário. Sabe o que você consegue tirar dessa informação? Pensa comigo. Se eu falo para você, olha, o analista vai se aposentar antes do Mário. Sabe o que isso diz para mim? Diz para mim que o Mário não é o analista. Porque se o Mário fosse o analista, essa frase não faria sentido, concorda? O analista vai se aposentar antes do Mário, o Mário não pode aposentar antes dele mesmo. Então, se eu falo que o analista vai se aposentar antes do Mário, a informação que você tira é o Mário não é analista. Vamos jogar essa informação aqui? Vem na tela. Se eu já percebi que o Mário não é analista, eu vou cortar aqui, ó. O Mário não é analista. Olha o que aconteceu. Se eu já cortei a opção do Mário ser analista e do José ser analista, somente o Luiz pode ser analista. Então, o Luiz é que é o analista, ele não pode ter outra profissão. E isso daqui já é suficiente para eu julgar o primeiro item, tá? Olha o primeiro item. Mário é analista, José é técnico e Luiz auditor. Olha, mentira, o Mário não é analista. O José, eu não sei. E o Luiz é analista. Então, esse item aqui é um item errado. Veja que eu nem preciso trabalhar com outras informações. Só de saber que o Luiz é que é o analista, eu já resolvi o meu primeiro item. Vamos dar uma olhada no nosso segundo item. O segundo item fala que se os 3 servidores trabalharem até o momento da aposentadoria e se aposentarem nos tempos previstos, então José ou Mário ainda estarão trabalhando quando Luiz completar o tempo necessário para se aposentar. Pensa comigo, olha a informação que eu tenho. Eu tenho uma primeira informação aqui, ó, de que
o analista se aposenta antes do Mário. Eu já sei isso daqui, ó. O analista se aposenta antes do Mário. Quer dizer que o Mário não é o analista, né? E quer dizer também que o Mário não vai ser o primeiro a se aposentar. Eu posso até colocar uma coluna aqui, ó. Vamos colocar uma coluna aqui, ó, para a ordem de aposentadoria. Vamos colocar uma coluna para a ordem de aposentadoria? Posso pensar o seguinte, olha, o José pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro a se aposentar. O Luiz pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro a se aposentar. E o Mário pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro a se aposentar. Como eu já sei que o analista se aposenta antes do Mário, isso me mostra que o Mário não pode ser o primeiro a se aposentar, porque pelo menos o analista vai se aposentar antes do Mário. Então, o Mário não pode ser o primeiro a se aposentar. E aí, eu posso dar sequência aqui e perceber o seguinte, olha, o analista se aposenta antes do Mário, né? Se o analista se aposenta antes do Mário, e o analista eu já sei que é o Luiz, isso aqui está dizendo para mim que o Luiz, que é o analista, se aposenta antes do Mário. Veja que eu nem estou precisando, essa aqui é uma questão diferente, porque eu não preciso preencher a tabela inteira. O Luiz se aposenta antes do Mário. Essa é a informação que eu consigo extrair daqui. E olha, se o Luiz se aposenta antes do Mário, então é verdade que o José ou o Mário, no caso o Mário, ainda vai estar trabalhando quando o Luiz se aposentar. Então isso aqui está certinho, ó, porque de fato o Luiz se aposenta antes do Mário, o Mário ainda estará trabalhando quando o Luiz se aposentar. Esse aqui é um item certo, tá? Nem precisei dar continuidade no preenchimento da minha tabela. Então, pessoal, vejam que essa questão aqui ela é legal porque ela é uma questão um pouco diferente, porque ela não tem tantas informações como tinha na primeira lá. A primeira tinha muitas informações, então você conseguia fazer todas as associações redondinhas. Nessa aqui, só tinha o mínimo necessário para você matar os itens. Então tinha pouquinha informação aqui, tinha uma informação ali que te permitia perceber que o Luiz é que é o analista, então isso já permitia matar o primeiro item, e tem uma segunda informação aqui que te permite ver que o Luiz se aposenta antes do Mário, que já te permite matar o segundo item. Só que essas informações, como você viu, elas não estão claríssimas, né? Você precisa de uma certa interpretação, precisa pegar o jeito para resolver esse tipo de questão, tá? Vamos voltar para umas questões um pouquinho mais tradicionais de associações lógicas, né? Essa, como eu falei, era uma questão um pouco diferente porque ela tinha pouquíssima informação, só o mínimo necessário para matar os dois itens. Mas agora a gente vai ver outra que vai te permitir de novo montar a tabelinha completa. Vamos fazer isso? Vem na tela aqui comigo. É o seguinte, eu tenho a informação... É o seguinte, deixa eu até voltar aqui na questão. Olha só, quando eu falo assim, ó, José ou Mário ainda estarão trabalhando quando Luiz completar o tempo, olha, eu não preciso nem analisar o José, tá? Porque se o Mário cumprir essa minha função, a frase já está certa. Ah, professor, mas o José se aposenta antes do Luiz. Não tem problema o José se aposentar antes do Luiz. Olha como é que é a frase. Se a frase fosse José e Mário ainda estarão trabalhando, aí você teria que se preocupar tanto com José quanto com Mário. Só que como a frase é José ou Mário, se a gente já sabe que o Mário realmente ainda estará trabalhando quando o Luiz for aposentar, a frase já está certa, tá? Então eu não preciso me preocupar com a situação do José, não. Basta eu sabendo a situação do Mário, eu já posso marcar o item certo. Mas vamos ver essa próxima questão. João, Paulo e Mário, servidores do governo federal, trabalham, um no Ministério da Defesa, outro Minas e Energia e outro na Justiça. Um é advogado, outro administrador e outro contador. E eles farão pós-graduação em suas áreas de trabalho e um irá para a UNB, outro para a Unicamp e outro para a USP. Olha só, pessoal,
Eu não vou nem continuar a leitura desse enunciado, porque eu tenho certeza que você já olhou aqui e já percebeu, mesmo que não tivesse o título ali em cima, né, associações lógicas, você já bateu o olho nesse enunciado e já percebeu, olha, isso aqui é uma questão de associações. Eu tenho aqui 3 rapazes, tenho 3 ministérios, eu tenho as 3 faculdades, assim por diante, então ó, já está claro para mim que é uma questão de associações lógicas. Você já vai direto montar a sua tabela. Você sabe que vai vir umas informações adicionais ali que vão te permitir fazer as suas associações. Então vamos direto montar a tabela, tá? Vem na tela aqui. Como é que nós vamos montar a nossa tabelinha aqui? Repare que eu tenho 3 rapazes, tenho 3 ministérios, ó, Defesa, Minas e Energia e Justiça. Tenho 3 profissões, advogado, administrador e contador. E ainda eu tenho 3 faculdades, UNB, Unicamp e USP. Então repare que eu tenho 4 coisas para eu associar. Vamos montar essa tabela aqui, ó. Vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou colocar os rapazes. Eu vou colocar, por exemplo, primeiro o João, depois o Paulo e depois o Mário. Coloquei os 3 aqui. Aí eu vou colocar o ministério. Ministério. Quais são os ministérios que eles trabalham? Um trabalha na Defesa, outro no de Minas e Energia, vou chamar de ME, e outro na Justiça. Então, Defesa, Minas e Energia, Justiça. E o mesmo aqui. Agora, eu vou colocar mais uma coluna para a profissão. Profissão. Quais são as profissões que eu tenho, pessoal? Eu tenho um que é advogado, eu tenho um que é advogado, vou ter que colocar ADV, né? Para diferenciar do administrador, que eu vou chamar de ADM. E o outro é contador, eu vou chamar de C mesmo. Aí eu fico com advogado, administrador, contador. Advogado, administrador, contador. E na próxima aqui? Na próxima eu vou colocar a universidade, né? Universidade. Quais são as universidades que eu tenho? Eu tenho UNB, tenho Unicamp e tenho USP. Vamos lá então, ó. UNB, Unicamp e USP. E a mesma coisa aqui embaixo, UNB, Unicamp e USP. Veja que essa questão ela é legal porque agora nós temos 4 informações para associar. E a gente vai usar a mesma receitinha de bolo. O que a gente vai fazer? Vamos passar as informações que nós temos aqui, ó. A primeira diz que o advogado vai estudar na UNB e o advogado não trabalha no Ministério da Defesa. Tem como eu usar essa informação agora? Não tem, porque eu não sei quem é o advogado, eu não sei quem é do Ministério da Defesa. Então eu vou usar a próxima. A próxima é bem direta, ó. Mário é contador. Então eu já venho aqui, ó, o Mário, ele é contador. Se ele é contador, ele não é advogado e não é administrador. E ninguém mais é contador, somente ele. A próxima informação. O Mário não trabalha no Ministério da Defesa. Então eu venho aqui no Mário, ó, e corto o Ministério da Defesa. Maravilha. Aí eu posso passar aqui, ó, posso usar mais uma informação que já passou aqui. Olha essa daqui, ó. Tá vendo a informação de que o advogado vai para a UNB? Se está falando que o advogado vai para a UNB e eu já sei que o Mário é contador, é porque o Mário não vai para a UNB. Eu posso cortar o UNB do Mário. Afinal de contas, o Mário é contador e quem vai para a UNB é o advogado. Então, eu posso tirar essa opção do Mário. Próxima informação. O Paulo vai estudar na Unicamp. Se o Paulo vai estudar na Unicamp, eu venho aqui, ó, Paulo, vou marcar Unicamp, né, para o Paulo. Se o Paulo vai estudar na Unicamp, tiro as outras opções do Paulo e tiro a Unicamp dos demais. Olha o que aconteceu no caso do Mário.
O Mário ficou com a USP, só sobrou a USP para ele. E se eu tirar a USP do João, sobra apenas a UNB para o João. Já matei todas as faculdades. Já matei todas as faculdades aqui. Eu tenho uma informação aqui, ó, de que o Paulo não trabalha no Ministério da Justiça. Então eu venho aqui no Paulo e corto a opção Ministério da Justiça. Eu posso voltar aqui em cima numa informação bem interessante, ó. O advogado vai estudar na UNB. Eu já sei quem vai estudar na UNB. Na UNB é o João. Então o João é que é o advogado, porque o advogado estuda na UNB, o João que estuda na UNB, então morreu aqui, ó. O João é advogado, tira a opção advogado do Paulo, o Paulo só pode ser administrador. Então já tenho todas as profissões também associadas direitinho. Próxima informação. O servidor do Ministério de Minas e Energia é que vai para a USP. Quem que é que foi para a USP? Para a USP foi o Mário. Então ele que é do Ministério de Minas e Energia. O Mário é desse ministério, tiro a outra opção dele, tira o Ministério de Minas e Energia dos demais. O Paulo só pode ser da Defesa, tiro a Defesa aqui do João. O João só pode ser da Justiça. Pronto, morreu, fiz todas as minhas associações. Feitas as associações, vamos olhar aqui. Essa aqui é uma questão de múltipla escolha, né? Vamos ver o que nós temos aqui, ó. O servidor do Ministério de Minas e Energia é contador? Será que isso é verdade? O de Minas e Energia é o Mário, e de fato ele é contador. Esse item aqui está certo, ele já é o meu gabarito aqui, ó. A alternativa A é o meu gabarito. Vamos só checar as demais, pessoal. O Mário vai estudar na UNB? Não, né? O Mário, ó, vai para a USP. Errado. O administrador trabalha no Ministério da Justiça? Olha, o administrador é o Paulo, ele trabalha na Defesa. Está errado. O João trabalha na Defesa? Não, o João trabalha na Justiça. E o Paulo é advogado? Não, né? O Paulo é administrador. Então, morreu. Vejam que a lógica da resolução desse tipo de questão é basicamente a mesma, né, pessoal? Nós montamos a tabelinha, são 4 informações que a gente precisa associar, não tem problema. 4 colunas, na primeira coluna os nomes, nas próximas colunas as demais informações, e aí a gente tem que ir passando as informações do enunciado, mas eu quero que vocês percebam a maneira que eu fui resolvendo. Veja que não é uma resolução linear, né? Não é assim, ó, eu vou de cima para baixo matando todas as informações. Não é dessa forma. E o examinador, ele gosta de fazer isso, ele embaralha as informações e aí, às vezes, uma informação, você precisa começar não pela primeira informação, mas começa pela segunda. Só que aí, depois que você usa a segunda informação, você vê que dá para usar a primeira, aquela que você tinha pulado. Então, tem que ir fazendo isso. O procedimento de resolução desse tipo de questão é exatamente assim. Não tem uma ordem já pré-definida para você analisar as informações. Você vai começar por algumas e vai prosseguindo para as demais, conforme você for elucidando as informações. À medida que você vai elucidando, você vai vendo que dá para usar uma informação que você não tinha usado anteriormente. Tá? Vamos ver mais uma questão aqui, pessoal. Vem na tela aqui comigo. Eu acho muito importante a gente praticar as questões de associações lógicas, porque elas são muito cobradas em prova, tá? Muito cobradas mesmo. Olha aqui então. Considere que Pedro, João e José estejam jogando em uma mesa de pôquer fechado, que cada um deles tenha na mão um jogo de 5 cartas da seguinte forma. Um deles possui uma quadra, outro possui um par e outro não tem nenhum tipo de sequência significativa. Por meio das reações dos jogadores, percebe-se que um deles tem a intenção de desistir da jogada, o outro tem a intenção de continuar a jogada e o outro a intenção de blefar. E aí tem as informações adicionais. Pessoal, nessas alturas eu acho que você já sacou que isso aqui é associações lógicas, né? Mesmo se não tivesse escrito aqui em cima, você olha, peraí, eu tenho 3 rapazes. Esses 3 rapazes, olha, um deles tem uma quadra, o outro tem um par e o outro não tem nada. E mais, um deles quer desistir,
o outro quer continuar e o outro quer blefar. Está claro para mim que eu preciso fazer aqui uma associação, não é isso? Vamos pensar na nossa associação? Montar a tabelinha. Ó. Vou colocar aqui embaixo mesmo a nossa tabelinha, onde sobrou um espacinho aqui. Eu vou colocar o nome, ó, Pedro, João e José. Esses eu tive que escrever o nome inteiro, né? Pedro, João e José. Cada um deles tem um jogo, né? Então vou deixar aqui. Qual que é o jogo que cada um deles tem? Um deles tem uma quadra, o outro tem um par e o outro não tem nada. Então, vou deixar ó, quadra, par, nada. Quadra, par e nada. E além disso, qual é a intenção de cada um deles? Vamos colocar aqui, ó, a intenção. Um deles quer desistir, o outro quer continuar e o outro quer blefar. Desistir, continuar e blefar. Desistir, continuar e blefar. Beleza. Agora a gente vai trabalhar as informações adicionais. Vamos ver aqui, ó. Olha a primeira. O João não blefa e não tem o pior jogo. Se o João não blefa, eu venho aqui, ó, o João, eu vou cortar essa intenção de blefar. O João não blefa. E ele não tem o pior jogo. O pior jogo seria esse daqui, né? Nada. Então, o João, ele não blefa e não tem o pior jogo. Já usei essas informações. Olha a próxima. O jogador que tem a intenção de continuar tem na mão um jogo que forma um par. Eu sei quem é o jogador que tem intenção de continuar? Eu não sei, pessoal. Então, eu vou ter que deixar essa informação para usar depois. Se você quiser, você até sinaliza, ó, essa aqui é a informação que eu ainda não usei. Vou deixar aqui para eu lembrar de voltar nela depois. Olha a próxima informação, super direta, ó. Pedro não tem intenção de desistir. Então, Pedro, eu vou cortar a intenção de desistir aqui do Pedro, tá? O Pedro não tem intenção de desistir. O que mais eu tenho? O jogador que blefa tem o jogo formado por uma quadra. O jogador que blefa tem o jogo formado por uma quadra. Então, veja o seguinte, tá? Olha, quem tem a quadra é a pessoa que blefa. Como eu sei que o João não blefa, como eu sei aqui ó, que o João não blefa, sabe o que isso me diz? Me diz que o João não pode ter a quadra. Se o João tivesse a quadra, ele ia blefar. Então, se o João não blefa, é porque o João não tem a quadra. Eu venho aqui e tiro a quadra do João. Não tem como ele ter a quadra. E se o João não tem a quadra, só sobra para ele o par. O João tem o par, ninguém mais pode ter o par. E aí, eu posso voltar aqui na informação que eu não usei. Olha o que a informação dizia. Que o jogador que tem intenção de continuar tem na mão um par. Quem que tem um par na mão? Agora eu já sei. Quem tem um par é o João. E se o João tem um par, ele tem intenção de continuar. Eu tiro a intenção de desistir dele e tiro a intenção de continuar dos demais. Sobra apenas o blefe para o Pedro. E aí eu tiro o blefe do José. O José é o que vai desistir. Com isso aqui em mãos, eu posso voltar nessa informação aqui. Ó. O que blefa tem uma quadra. Quem que blefa? Agora eu já sei que quem blefa é o João. É o Pedro, né? Se o Pedro é o que blefa, ele tem a quadra. Se ele tem a quadra, o José não pode ter a quadra. O José é o que não tem nada. Então veja que eu fiz toda a minha associação. Vamos jogar os nossos itens aqui? Primeiro, ó, o João tem a intenção de continuar. O João tem a intenção de continuar. Olha essa informação aqui. E o João possui um par. É verdade. O João possui um par. O primeiro aqui é um item certo, né? Item certíssimo, que é o primeiro. E olha o segundo. Pedro é o jogador que possui o pior jogo. Veja que o Pedro ele tem uma quadra. Então, o Pedro não tem o pior jogo. Quem tem o pior jogo é o José.
Esse aqui é um item claramente errado. Então ficou aí certo no primeiro, errado no segundo. Vejam que é importante a prática, né? A gente tem que fazer algumas questões. Eu fiz questão, eu tive até que cortar algumas questões de associações lógicas, porque tem tanta questão de associação lógica, né? Depois lá no PDF você pode resolver mais. Mas é um assunto que é tão cobrado que ele merece essa atenção, merece que a gente gaste um tempo praticando associações lógicas, porque como você viu, não tem um jeito único mesmo de resolver. Embora em todos os casos a gente está montando a tabelinha, você está vendo que tem uma pequena variação em cada questão. Olha, nessa questão aqui, eu fui lá, montei minha tabelinha, eram 4 variáveis, na outra eram 3, na outra eu não precisei fazer todas as associações e já dava para julgar os itens. E em cada uma a ordem de análise das informações vai mudando, então por isso que é importante a gente praticar, tá? Veja mais essa daqui comigo, vamos ver se está bom agora. Olha aqui comigo. Essa questão fala para a gente o seguinte: no Festival Internacional de Campos do Jordão, estiveram presentes os músicos Carlos, Francisco, Maria e Isabel. Ó, já tem aqui 4 músicos. Um deles é brasileiro, o outro mexicano, o outro chileno e o outro peruano. Tem 4 nacionalidades. Olha as idades, tenho 18 anos, 20, 21 e 23 anos. E veja que cada músico tem um instrumento: flauta, violino, clarinete e oboé. Então repare que eu tenho muita coisa para associar aqui, né? Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. A gente vai gastar um tempo para resolver essa questão, mas veja que pelo menos, ó, quando a gente resolver, a gente vai matar 4 itens de uma vez. Então, ó, isso é ótimo, né? Na prova você chegar e matar 4 itens de uma vez. E veja como isso é cruel, né, pessoal? Como essas questões aqui de prova são cruéis, porque tem um negócio. Se você vai lá, monta a sua tabelinha e resolve, você vai acertar 4 itens, né? Aí de uma vez, se você montou, se você soube montar a sua associação, você vai matar 4 itens da sua prova, vai gabaritar 4 itens. Só que por outro lado, e se você não souber fazer isso daqui? Se você não tiver tão bem em associações lógicas, você vai perder 4 itens. São 4 itens que você vai deixar em branco ou que você vai chutar, né? E às vezes, em particular nesse caso aqui, que é uma prova do CESP, você sabe que se você erra, você desconta ponto. Então, tem que estar sabendo muito bem isso daqui, porque é um assunto muito explorado em prova, tá? Vamos seguir? Volta aqui na tela. A gente tem o seguinte: quais são os 4 nomes, né? Eu tenho o Carlos, o Francisco, a Maria e a Isabel. Vou deixar uma linha para cada um deles. O que mais? Nacionalidade. Vou deixar assim, país. Qual é o país de cada um deles? Um é do Brasil, outro do México, outro do Chile e outro do Peru. Então, ó, vou repetir nas outras linhas, rapidamente para a gente não perder tempo. Qual é a próxima informação? A próxima informação é a idade, né? E quais são as idades que eu tenho? Tenho 18, 20, 21 e 23. Então vamos lá, 18, 20, 21, 23. Repetindo aqui também, ó, para a gente montar a tabelinha. E aí a gente passa para a última coluna, que vai ser o instrumento. Os instrumentos que eu tenho, ó, eu tenho uma flauta, um violino, clarinete e oboé. Flauta, violino, clarinete, oboé. Flauta, violino, clarinete, oboé. E no último aqui a mesma coisa. Beleza, com isso daqui a gente vai partir para a análise das informações adicionais do enunciado. O que eu tenho aqui? Ó? O Carlos não é brasileiro. Então, ó, Carlos, cortei a opção Brasil dele. O Carlos tem 18 anos. Então, vou marcar aqui, ó, Carlos tem 18. O que eu tenho que fazer? Tenho que tirar as outras opções de idade do Carlos e tenho que tirar a opção 18 anos de todo mundo. Afinal, essa idade já tem dono, é do Carlos.
O Carlos não é flautista. Então eu corto a opção flauta do Carlos. Vamos para o Francisco? O Francisco ele é chileno. Então se o Francisco é chileno, já vou marcar a nacionalidade dele, tirar as outras opções e tirar o Chile dos demais. O Francisco não tem 20 anos. Então eu venho aqui no Francisco, ó, ele não tem 20 anos. E ele é especialista em oboé. Então marco o oboé para ele, tiro as outras opções dele e tiro o oboé de todo o restante do pessoal. A Maria, olha a Maria, 23 anos. Então vamos lá na linha da Maria. A Maria tem 23 anos, tiro as outras opções de idade da Maria e tiro 23 anos dos demais. Veja o seguinte, sobrou apenas 21 anos para o Francisco. Essa tem que ser a idade dele. Tirando essa idade aqui da Isabel, fica somente 20 anos para a Isabel. Então repare que eu já matei as idades. Então a Isabel, antes de chegar na Isabel, né, pessoal? A Maria tem 23 anos, a Maria não é clarinetista. Então eu venho na Maria e tiro aqui o clarinete. Ela não é clarinetista. A Isabel, pessoal, a Isabel é mexicana. Então vamos lá, a Isabel é mexicana, tiro as outras nacionalidades dela e tiro o México do restante do pessoal. Com isso vejo que sobrou apenas o Peru para o Carlos. E aí eu tiro o Peru da Maria, sobra apenas o Brasil para a Maria. A Isabel, ela não é clarinetista, então eu vou tirar o clarinete da Isabel. Depois que eu tiro o clarinete da Isabel, repare que a única pessoa que pode ser clarinetista é o Carlos, não tem mais ninguém que pode ser clarinetista, então essa tem que ser a dele, vou tirar a opção violino dele. Continuando, o flautista tem mais de 20 anos. Quem pode ser flautista? Olha, quem pode ser flautista está aqui, ó, Maria ou Isabel. Só que a Maria tem 20 anos. E aqui está falando que o flautista tem mais de 20 anos. Então, a Isabel não pode ser a flautista tem que ser a Maria. Então, sobra apenas o violino para a Isabel. Veja que a gente foi e preencheu a nossa tabela, né? A gente conseguiu fazer todas as associações, passando com calma as informações. Vamos julgar os itens, ó. O Carlos é mexicano, isso aqui está errado, né? Porque o Carlos ele é peruano. A Maria é flautista, aqui também está aqui tá certo, né? A Maria ela de fato é flautista, isso aí. A Isabel tem 20 anos, certo? A Isabel tem 20 anos mesmo. E o flautista é brasileiro? Olha, o flautista é a Maria, e a Maria é brasileira mesmo. Então, item certo, tá? Só estava errado mesmo a primeira informação, porque o Carlos ele é peruano. Vejam então, pessoal, né, como a gente trabalha questões de associações lógicas. A gente praticou bastante. Eu fiz questão de gastar um tempo razoável dessa aula com associações lógicas, porque é um tema extremamente explorado nas provas de concurso. Você tem que estar por dentro disso daqui, e até porque você pode ter uma situação como essa. Se você estiver fazendo lá, por exemplo, uma prova do CESP, pode acontecer de você ter ali a sua prova, que você, com uma tabela de associação, você vai matar 3, 4 itens da sua prova, né? Se não for uma prova de certo e errado, for uma prova de múltipla escolha, tem prova de múltipla escolha que com a mesma associação lógica você vai ter que resolver 2 questões, tá? Eu já vi 3 questões que você tinha que resolver com a mesma associação lógica. Então é aquela coisa, errou uma, vai errar 3, acertou uma, vai acertar 3. Então acaba que isso gera uma diferença muito grande entre os candidatos, tá? Para a gente dar continuidade, vamos agora conhecer um outro tipo de questão, tá? Um outro modelo que costuma aparecer em prova, vamos explorar ele um pouquinho também, que são as questões sobre verdades e mentiras.
Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Como o próprio nome diz, ó, verdades e mentiras são questões muito fáceis de você identificar o assunto. Porque nas questões de verdades e mentiras, você vai ter o enunciado dizendo que algumas pessoas falam verdade, que algumas pessoas falam mentira, ou então que algumas informações são verdadeiras e que algumas informações são mentirosas, só que você não sabe qual. Você não sabe qual é a informação verdadeira, qual é a informação mentirosa. E aí tem alguns procedimentos que você pode utilizar para você encontrar o que é verdade, o que é mentira e resolver mesmo o seu problema, tá? Para a gente conhecer melhor esse assunto, nós vamos passar aqui alguns modelinhos de questão, cada um diferente do outro, para você ter aí uma boa visão de como enfrentar essas questões em prova. Vem na tela aqui comigo. Olha essa daqui. A questão fala para a gente o seguinte: o casal Cássio e Cássia tem as seguintes peculiaridades. Tudo o que Cássio diz às quartas, quintas e sextas-feiras é mentira, sendo verdade o que é dito por ele nos outros dias da semana. Tudo o que Cássia diz aos domingos, segundas e terças-feiras é mentira, sendo verdade o que é dito por ela nos outros dias da semana. A respeito das peculiaridades desse casal, julgue os itens subsecutivos. Se em certo dia ambos disserem amanhã é meu dia de mentir, então essa afirmação terá sido feita em uma terça-feira. Vamos avaliar isso daqui, pessoal? Olha o que nós temos. A gente sabe, vou colocar os dias da semana aqui. Eu tenho um partido domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui meus dias da semana. Vamos pensar no Cássio. Olha, quando é que o Cássio mente? O Cássio mente quarta, quinta e sexta. Então, nesses 3 dias aqui, ó, o Cássio mente. Cássio mente. Se ele mente nesses 3 dias, o que eu posso inferir daqui? O que eu posso tirar daqui? Que dia que o Cássio falaria isso aqui, ó? Amanhã é meu dia de mentir. Que dias o Cássio poderia falar isso? Pensa comigo. O Cássio, ele pode falar isso na segunda-feira? Na segunda-feira, ele não pode falar que no próximo dia é um dia de mentir, porque segunda é um dia que ele fala verdades. E terça não é um dia de mentir, é um dia de falar verdade também. Então ele não poderia falar isso na segunda. Mas por outro lado, na terça-feira o Cássio pode falar isso. Olha, porque de fato quarta-feira é um dia de mentir, como na terça é um dia que ele fala a verdade, ele vai estar falando uma verdade aqui, ó. De fato, amanhã é o dia dele mentir. Então, uma possibilidade é o Cássio falar na terça-feira, ele falar que o dia seguinte é o dia de mentir. Mas vamos continuar a nossa análise. Olha aqui a quarta-feira. Será que na quarta-feira ele podia falar essa frase? Ó, amanhã é meu dia de mentir? Na quarta-feira é um dia que ele mente. E na quinta também. Se ele falar que amanhã é o dia de mentira, ele vai estar falando uma verdade. E isso aqui não pode acontecer, porque na quarta-feira ele tem que mentir. Então, na quarta, ele tem que falar, olha, amanhã é um dia de falar a verdade. Então, ó, quarta-feira ele não poderia falar que amanhã é meu dia de mentir. O mesmo raciocínio vale para quinta, porque a sexta-feira, que é o próximo dia, é um dia de mentir também. Quinta é dia de mentir e sexta também é. Mas olha só, olha aqui a sexta-feira. Na sexta-feira, o Cássio pode falar que amanhã é dia dele mentir. Por quê? Porque, na verdade, amanhã é um dia dele falar a verdade. Só que como nesse dia, nessa sexta, ele mente, ele vai falar uma mentira. Ao dizer que amanhã é dia de mentira, ele vai estar mentindo, porque, na verdade, amanhã, sábado, seria um dia de falar verdade. Então, no caso do Cássio, ele pode falar amanhã é meu dia de mentir na terça-feira ou na sexta-feira. E no caso, vou deixar esses dois marcados. Isso aqui é a análise do Cássio. Vamos agora olhar a Cássia. Vamos olhar qual que é a da Cássia.
No caso da Cássia, nós temos o seguinte, tá? A Cássia, quais são os dias que ela mente? Ela mente domingo, segunda e terça. Então, vou marcar aqui de vermelho. A Cássia mente no domingo, na segunda e na terça. Esses são os dias que ela mente. Se ela mente nesses dias, quando que ela poderia falar amanhã é meu dia de mentir? Quando que ela poderia dizer essa frase aqui? Olha a situação que eu tenho aqui. A Cássia, ela pode, por exemplo, vamos pegar aqui um dia qualquer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o próprio domingo. Nesse domingo, a Cássia pode... Eu vou usar outra cor para a Cássia, né? Para a gente não misturar com as do Cássio. Vou usar esse roxo aqui. Nesse domingo, a Cássia pode falar amanhã é meu dia de mentir? Ela não pode falar isso. Porque, de fato, amanhã seria um dia dela mentir. Segunda seria um dia dela mentir. E aí ela estaria falando uma verdade. E no domingo ela não pode falar uma verdade. Ela tem que mentir no domingo. Então, ela não poderia falar isso. Na segunda, a Cássia não poderia falar que terça é um dia de mentir, porque senão ela estaria falando uma verdade. E segunda, ela teria que ter dito uma mentira. Na terça-feira, a Cássia poderia falar, amanhã é meu dia de mentir, porque na verdade amanhã seria um dia de dizer a verdade, o que mostra que essa frase seria uma mentira. Então, na terça-feira, se ela fala amanhã é meu dia de mentir, isso é uma mentira, então está tudo ok. Então, a Cássia, um dia que ela pode falar amanhã é meu dia de mentir, é na terça-feira. Então, eu já vejo que, olha, de fato, na terça-feira, tanto o Cássio como a Cássia poderiam falar a frase amanhã é meu dia de mentir. E só continuando a nossa análise, vamos ver aqui se na sexta-feira a Cássia poderia falar essa frase. Será que na sexta-feira a Cássia pode falar que amanhã é dia dela mentir? Ela não pode, né? Porque na sexta é um dia que ela diz a verdade. E se ela diz a verdade, e sábado também ela diz a verdade, então ela não poderia dizer que amanhã é dia de mentir. Na verdade, amanhã é um dia de dizer a verdade também. Então, na prática, somente na terça-feira é que a Cássia e o Cássio poderiam falar esta frase aqui. Isso, então, tá certo. O gabarito dessa questão é certo, tá? Vejam como essa questão é confusa, né? Como essa questão é complicada. Quando a gente trabalha com verdades e mentiras, o grande problema, na verdade, é justamente essa confusão mental que a gente vai fazendo. Olha, tem um dia que a pessoa fala a verdade, tem um dia que ela mente. Então, se ela, dependendo do que ela fala em relação ao outro dia, ela pode estar mentindo em relação ao dia atual. Então, vai virando uma bagunça mesmo. Mas eu espero que você tenha conseguido acompanhar. A questão não é tão trivial, tentei fazer a explicação mais clara possível aqui, mas se ficou alguma dúvida, vale muito a pena você rever essa questão. Tá? O legal da aula em vídeo é isso, né? Na aula presencial, você não consegue voltar, né, o seu professor. Estou falando rebobinar da época da fita cassete, né? Mas você não consegue voltar um pouquinho a explicação. Agora, na aula em vídeo, não. Se você não compreendeu tão bem, e essa é uma questão realmente um pouco mais confusa, vale a pena você ver de novo a explicação dela, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo, ou deixa marcado para você fazer isso amanhã, como você preferir. É o seguinte, a Cássia, ela até poderia falar isso em outro dia. No caso, a Cássia poderia falar no sábado. Só que no sábado, né? Deixa eu vir aqui na tela para mostrar isso para vocês. Olha, nesse sábado aqui, ó, a Cássia poderia falar, amanhã é meu dia de mentir. Isso é verdade, a Cássia poderia falar no sábado. Vou até deixar marcado. Só que a questão perguntou o seguinte, olha, a questão falou que ambos disseram. Qual que é o único dia que ambos podem dizer essa frase? O único dia que ambos podem dizer essa frase é na terça-feira, tá? A Cássia pode falar na terça e no sábado e o Cássio pode falar na terça e na sexta. O único dia que ambos podem falar é na terça-feira, por isso que o item dá certo. Beleza? Vamos seguir, pessoal.
Vamos falar agora de um modelo bem comum de questões de verdades e mentiras. O modelo é esse daqui. Eu trouxe aqui um exemplo simples, tá? Para você compreender melhor o princípio. É o seguinte, olha essas 3 frases. O João fala, eu serei aprovado no concurso. A Maria fala que o concurso será muito disputado. E o José fala que nenhum de nós será aprovado no concurso. Beleza, essas são as frases ditas por cada um deles. Sabendo que apenas uma afirmação é verdadeira, podemos concluir que eu tenho 3 frases, eu sei que somente uma é verdadeira, ou seja, eu tenho uma frase verdadeira e tenho duas frases falsas. O problema é que eu não sei qual é verdadeira e qual é falsa, tá? Essa aqui é uma cara muito presente nas questões de verdades e mentiras. Eu tenho ali 3 informações, eu sei que somente uma é verdadeira e as outras 2 são falsas, só que eu não sei qual é verdadeira e qual é falsa. O que eu faço para resolver esse tipo de questão? A minha sugestão para você é, olhe as informações que foram dadas, as frases, né, que foram ditas por cada pessoa e procure encontrar 2 frases que sejam contraditórias. Como assim contraditórias? 2 frases que, se uma for verdadeira, a outra tem que ser falsa. E se essa daqui for verdadeira, a primeira tem que ser falsa. É isso que você precisa encontrar e você já vai perceber melhor porque você precisa encontrar isso para matar essas questões, tá? Então vou deixar anotado, vem aqui na tela, vou anotar aqui para você o que você vai fazer numa questão como essa. Você vai buscar um par de informações contraditórias. É isso que você vai buscar. Num par de informações contraditórias, necessariamente uma informação será verdadeira e a outra será falsa. Você não sabe qual é a verdadeira e qual é a falsa. Mas se 2 informações são contraditórias, você vai ter uma informação verdadeira e uma informação falsa, com certeza. Olha as 3 frases. Olha essas 3 frases do João, da Maria e do José e tenta encontrar 2 informações contraditórias. Olha o que o João fala, eu serei aprovado no concurso. E olha o que o José fala, nenhum de nós será aprovado no concurso. Pensa o seguinte comigo, suponha que a frase do João é verdadeira, ele será aprovado. Se a frase do João é verdadeira, a frase do José é falsa, porque o José fala que ninguém vai ser aprovado. Olha, se o João foi aprovado, a frase do José é falsa. Então, se a frase do João é verdadeira, a do José é falsa. Por outro lado, se a frase do José é verdadeira, né, se nenhum de nós será aprovado, se isso aqui é uma verdade, é porque a frase do João é uma frase falsa. Então, repare que nós estamos diante de um par de informações contraditórias mesmo. A frase do João e a frase do José formam um par de informações contraditórias. Qual é a conclusão que eu tiro? Quem que está certo? É o João ou é o José? Eu não sei e nem preciso saber. O que interessa é que aqui, nesse par do João com José, uma informação é verdadeira e a outra é falsa. Você lembra que eu tinha uma informação verdadeira e 2 falsas? Olha, eu já sei que naquele meu par de informações contraditórias, tem uma que é verdadeira e tem uma que é falsa. Significa que sobrou uma informação falsa. E qual é essa informação falsa que sobrou? É aquela que não faz parte do meu par. É a informação dita pela Maria. A Maria falou que o concurso será muito disputado. Se essa frase da Maria é falsa, o que eu posso concluir? Veja que eu tenho certeza que a frase da Maria é falsa, que o concurso será muito disputado é falsa. Se eu tenho certeza disso, é porque o concurso não será muito disputado. Por isso, meu gabarito é a alternativa D. Sabendo que a frase da Maria é falsa, eu tenho certeza que o concurso não será muito disputado. Então veja a lógica, né? Eu terminei a minha questão aqui, e eu ainda não sei
quem estava falando a verdade, se era o João ou se era o José. Mas não interessa, não tem problema eu não saber se é o João ou se é o José que está falando a verdade. Porque o que me interessa é que se eles dois têm informações contraditórias, uma informação é verdadeira e a outra é falsa. E se o enunciado me diz que somente uma informação das três é verdadeira e a verdadeira está dentro daquele par, a informação que sobrou, que é a informação da Maria, é uma frase falsa. E se ela é falsa, então eu tenho certeza que a frase da Maria é falsa, eu posso assumir então que o contrário da frase da Maria é verdade, né? E foi isso que nós fizemos para resolver essa questão. Eu quero te mostrar agora uma questão de prova mesmo, para você ver como esse tipo de situação pode aparecer para você, tá? Olha aqui na tela comigo. Veja essa questão aqui, eu gosto bastante dessa questão. Há um diamante dentro de uma das caixas, das 3 caixas fechadas e de cores diferentes, azul, branca e cinza. A etiqueta da caixa azul diz que o diamante não está aqui. A da caixa branca diz que o diamante não está na caixa cinza. E a da caixa cinza diz que o diamante está aqui. Se apenas uma das etiquetas diz a verdade, então a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade são, respectivamente... Vamos lá? Olha o que nós temos nessa questão. A gente tem aqui 3 caixas, né? Eu vou até esquematizar aqui, ó. Eu tenho aqui uma caixa, tenho aqui a outra e tenho aqui a outra. 3 caixas. A primeira caixa é azul, a segunda é branca e a terceira é cinza. Eu sei que na caixa azul tem uma etiqueta dizendo que o diamante não está aqui. Então eu vou colocar essa etiqueta aqui, ó, só que eu vou resumir, né? Não está aqui. Vou deixar só assim, ó, não aqui. Essa é a etiqueta da caixa azul. A etiqueta da caixa branca. O diamante não está na caixa cinza. Então, na caixa branca está assim, ó, não está na caixa cinza. Essa é a etiqueta da caixa branca. E a etiqueta da caixa cinza. O diamante está aqui. Então eu vou deixar simplesmente colocar assim, ó, está aqui. Tenho as 3 caixas com as suas 3 etiquetas aqui. A pergunta que eu faço para você, olhando as 3 caixas e as 3 etiquetas, qual é o meu par de informações contraditórias? Onde que eu tenho aqui, pessoal, 2 informações contraditórias. Olhando as 3 aqui. Veja que entre essas 2, ó, caixa branca e caixa cinza, eu tenho um par de informações contraditórias, né? Por que eu tenho um par de informações contraditórias aqui? Porque suponha que seja verdade a informação da caixa branca. Se for verdade, é porque o diamante não está na caixa cinza. E aí essa frase da caixa cinza vai ser mentira, porque ela está dizendo que o diamante está ali. Por outro lado, suponha que seja verdade a informação da caixa cinza, que o diamante está ali. Se isso for verdade, essa informação da caixa branca vai ser mentira, porque o diamante está na caixa cinza, né? Então essa frase seria falsa. Repare o seguinte, então. Embora eu não saiba qual é a informação verdadeira da caixa branca ou da caixa cinza, eu sei que essas 2 informações são contraditórias. Se elas são contraditórias, eu sei que uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Eu sei qual é a verdadeira? Não sei. Nem qual é a falsa. Mas eu sei que aqui tem um par de informações contraditórias. Como a questão está me dizendo que apenas uma das etiquetas diz a verdade, isso significa que eu tenho uma etiqueta que diz a verdade e 2 etiquetas que não dizem a verdade. Repare que no meu par de informações contraditórias já tem uma informação verdadeira e uma informação falsa. A informação que sobrou tem que ser uma informação falsa. E qual foi a informação que sobrou?
foi a da caixa azul. Então eu tenho certeza que a informação da caixa azul é uma informação falsa, tá? Eu tenho certeza que é mentira essa história aqui da caixa azul de que o diamante não está ali. Se eu tenho certeza disso, pessoal, que essa informação aqui é falsa, é porque, na verdade, o diamante ele está aqui na caixa azul. O diamante está na caixa azul mesmo, ó, porque a frase da caixa azul é mentira. Portanto, eu já sei que na caixa azul é que está o diamante, e se eu sei que o diamante está na caixa azul, essa informação da caixa cinza é mentira. O diamante não está na caixa azul, na caixa cinza. O diamante está lá na caixa azul. E a informação da caixa branca é uma informação verdadeira, porque de fato o diamante não está na caixa cinza, e sim na azul. Então eu posso marcar aqui a minha opção de resposta, a caixa em que está o diamante. A caixa que está o diamante é a caixa azul. E a caixa com a etiqueta que diz a verdade. A caixa com a etiqueta verdadeira é a caixa branca. Então, meu gabarito é azul e branca. Azul e branca está aqui na alternativa C de casa, que é o gabarito da nossa questão. Tá? Gabarito aqui, C de casa. Veja, então, que uma questão como essa daqui, né, é uma questão basicamente onde você precisava utilizar aquele nosso princípio. Olha, cadê duas informações contraditórias? Encontrou duas informações contraditórias? Você sabe que ali tem, naquele par, uma é verdadeira, a outra é falsa. Se eu tenho ao todo uma informação verdadeira e duas falsas, e no meu par já tem uma verdadeira e uma falsa, sobra uma informação falsa. E aí eu tive certeza que a informação da caixa azul era falsa. Tá? Vamos ver mais uma aqui, pessoal? Olha essa daqui, ela é um pouco diferente, é de verdades e mentiras também, mas é um pouco diferente. Olha aqui na tela. Um eleitor deverá escolher entre os candidatos A, B, C e D. Ele recebeu de seus amigos as 4 seguintes mensagens a respeito desses candidatos. Os candidatos A e B são empresários. Exatamente 2 entre os candidatos A, B e C são empresários. O candidato A é empresário, o candidato C é empresário. Então eu tenho essas 4 mensagens. E eu preciso julgar os meus itens sabendo o seguinte, ó. Olha a informação que foi dada. Exatamente uma mensagem é falsa. Ou seja, eu tenho uma informação falsa e 3 informações verdadeiras. É isso aqui que eu tenho. O que mais? Eu sei que exatamente um candidato não é empresário. Não sei qual a princípio, mas eu sei que exatamente um não é empresário. Olha o item a ser julgado. As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário? Será que eu posso concluir que o candidato D é empresário? Como é que você faz para enfrentar uma questão como essa? Olha, a questão está me afirmando que o candidato D é empresário. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desafiar isso daqui. Eu vou desafiar o meu item. E como que eu desafio? Eu vou tentar assumir que o candidato D não é empresário. Eu vou assumir que o candidato D não é empresário e vou verificar se eu consigo cumprir todas as condições. Veja comigo o raciocínio que eu estou utilizando para resolver essa questão. A questão está me afirmando, olha, o candidato D é empresário. Como é que eu faço para julgar se esse item está certo ou errado? Eu vou desafiar ele, olha, quer saber? Eu vou assumir que o D não é empresário e vou ver se é possível cumprir todas as ordens, todos os mandamentos, vamos dizer assim, do enunciado, com o D não sendo empresário. Porque se for possível cumprir, né, significa que, olha, o D pode não ser empresário, porque é possível cumprir todos os itens do enunciado com o D não sendo empresário. Então não dá para concluir que o D é empresário. Tá? É esse o raciocínio que eu quero fazer. Vamos tentar aqui? Olha na tela comigo.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir que o D não é empresário. Se eu assumir que o D não é empresário, e somente um candidato, ó, exatamente um não é empresário, significa que A, B e C precisam ser empresários. Esses três precisam ser empresários, certo? Se eu assumir que o D não é empresário, o A, o B e o C têm que ser empresários. Com isso, a primeira frase fica verdadeira. Os candidatos A e B são empresários. A segunda frase fica falsa, porque não é exatamente dois entre A, B e C são empresários. Na verdade, ó, os três são empresários. Então, a segunda frase fica falsa. Mas a terceira fica verdadeira, porque o A é empresário. A quarta fica verdadeira, porque o C é empresário. Olha o que aconteceu. Quando eu assumi que o D não era empresário, eu consegui cumprir todas as condições do enunciado. Somente um candidato não é empresário, no caso o candidato D, e somente uma informação é falsa, no caso aqui a minha segunda informação. Então esse item está errado. Ele está errado porque eu não posso concluir que o D é empresário. Porque mesmo que o D não seja empresário, né, mesmo aqui quando eu assumi que o D não era empresário, deu para cumprir tranquilamente as condições do enunciado. Então, eu não tenho informações suficientes para concluir, para garantir que o D é empresário. Vamos seguir? Olha, o próximo item é da mesma questão, tá? Veja aqui comigo o segundo item da mesma questão. O segundo item é esse. O candidato A é empresário. Será que isso aqui é verdade, pessoal? Eu vou desafiar, né? Vamos desafiar esse item? O item está afirmando que o A é empresário. Se eu vou desafiar, eu vou assumir que o A não é empresário. E vou tentar tornar tudo verdadeiro. Olha, se o A não é empresário e exatamente um candidato não é empresário, então, se o A não é empresário, o B, o C e o D precisariam ser empresários. Tudo bem? E agora vamos olhar as frases. Se o A não é empresário, essa frase aqui é mentira. A e B são empresários, isso aqui é uma frase falsa. E repare, que eu nem vou passar pela segunda, mas repare que a terceira frase já fica falsa também, porque a terceira frase fala que o A é empresário. Então observe o seguinte, se eu assumir, tá? Se eu assumir que o A não é empresário, tanto a primeira quanto a terceira frase ficam falsas. Eu não fico com exatamente uma mensagem falsa, eu fico com duas mensagens falsas, tá? Eu fico com duas frases falsas. Então, olha só, eu desafiei o meu item, eu desafiei dizendo que não, ó, o A, ele não é empresário. Só que quando eu desafio o meu item, eu percebo que não dá para cumprir as condições do enunciado, porque eu fico de cara com duas frases falsas, e eu não posso ter duas falsas, só posso ter uma frase falsa. Isso me permite concluir que meu desafio não teve sucesso, ou seja, o meu item ele é um item certo, né? De fato, ó, o A tem que ser empresário, isso aqui é certo, porque se ele não for empresário, não dá para cumprir todas as condições do enunciado. Tá? Para esclarecer melhor essa questão aqui, o que nós fizemos aqui? O item está falando que o A é empresário. Da mesma forma que na anterior, eu desafiei o item. Olha, eu vou ver se eu consigo cumprir todas as condições do enunciado com o A não sendo empresário. E eu vi, olha, não tem como cumprir as condições. Porque se o A não for empresário, de cara eu vou ter duas frases falsas ali e eu só poderia ter uma frase falsa. Então eu percebo que o A tem que ser empresário, porque se ele não for, não tem como cumprir as condições. Tá? Por isso, eu posso concluir que o A é empresário sim, beleza? Questãozinha complicada, né, pessoal? Questãozinha um pouquinho mais puxada. Volta nela depois, volta nela, se você quiser, volta agora mesmo, né? Volta um pouquinho o vídeo, ou marca essa questão para você voltar nela com mais calma depois e ver se faz sentido essas explicações. E se você ficar com alguma dúvida, você já sabe. Entra lá no fórum de dúvidas, me manda a sua dúvida. Professor, não compreendi por que o A é empresário, por que o D não é empresário.
eu fiz isso, mostra a sua resolução, tá? É sempre legal quando você mostra a sua resolução. Você simplesmente não fala, ó, não entendi. É melhor você mostrar, ó, professor, eu tentei resolver dessa forma e não deu. Porque aí a gente olha a sua resolução e diz para você onde que está o problema. Fica mais fácil da gente entender como você está raciocinando a questão, tá? Então, joga lá no fórum de dúvidas se ficou dúvida em cima dessa questão, que de fato é uma questão um pouquinho mais puxada mesmo. Vamos dar uma sequência aqui, pessoal? Olha essa questão aqui comigo. Essa questão aqui é sobre um outro tópico que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, é o tal do princípio da regressão ou reversão. Esse princípio, ele é muito cobrado em prova, tá? O princípio da regressão ou reversão, ele é muito cobrado em prova, mas você não espere ver no seu enunciado, no seu edital. Não vai estar escrito no seu edital princípio da regressão ou reversão. Com exceção de uma banca, a banca IDECAM, em regra as bancas, a IDECAM e a Consulplan, na verdade, que na prática são a mesma. A IDECAM e a Consulplan, elas até colocam em alguns editais princípio da regressão ou reversão, mas a maioria das outras bancas não coloca. Só que nas questões de prova aparece esse princípio, porque é um princípio de raciocínio lógico, tá? Então, é interessante que você conheça. Qual que é a ideia do princípio da regressão, pessoal? Ou reversão. Como o próprio nome fala, a ideia do princípio da reversão é você ir de trás para frente. Ou seja, é você pegar uma determinada situação, e em vez de você analisar essa situação na ordem normal dela, você vir de trás para frente, reconstituindo, voltando no tempo, tá? Um exemplo clássico de questão de princípio de regressão. Imagina uma questão que fala para você de um determinado ônibus. O ônibus ele saiu lá do terminal. Aí ele saiu do terminal com uma quantidade de passageiros, que você não sabe a quantidade de passageiros que ele saiu. Só que você sabe que no primeiro ponto desceram 3 passageiros. Aí no segundo ponto entrou uma quantidade que dobrou a quantidade de passageiros. Aí no terceiro ponto saíram 5 e assim por diante, até que chega lá no ponto final com 3 passageiros, por exemplo. E você quer saber quantos passageiros estavam lá no início. Percebe como é a questão de princípio da regressão? Você tem uma série de etapas que acontecem, você não sabe o valor ali do início, mas você sabe todas as etapas até o final. Você precisa ir voltando no tempo para chegar na informação inicial. E aí tem só um detalhe que você tem que tomar cuidado. Quando você volta no tempo, você tem que trocar as operações matemáticas. Se você tinha uma situação que, olha, o ônibus estava andando e aí em um determinado ponto dobrou a quantidade de pessoas. Quando você volta, você tem que dividir por 2, dobrar e multiplicar por 2. Na volta, você vai dividir por 2. Você está lá, o ônibus está andando e em um determinado ponto entraram 5 pessoas. Entrar 5 pessoas é uma soma, né? Mais 5 pessoas. Quando você está retornando no tempo, você tem que fazer uma subtração. Então a soma na ida vira subtração na volta. A multiplicação na ida vira divisão na volta e vice-versa, tá? Então é isso que você tem que ter em mente para você acertar as questões envolvendo o princípio de regressão. Vem aqui na tela, vamos trabalhar essa questão aqui juntos. Olha o que a questão fala para a gente, tá? A questão diz o seguinte: considere que nos primeiros 10 dias desse mês, um atleta tenha intensificado seu treinamento físico, executando, né, não interessa o mês, a questão aqui ela tá só o item para a gente resolver, né? Mas a gente sabe que nos primeiros 10 dias, um atleta intensificou seu treinamento executando a seguinte rotina de corrida. Nos dias pares, ele percorria o dobro da distância percorrida no dia anterior. Nos dias ímpares, ele percorria a mesma distância percorrida no dia anterior. Se no 10º dia o atleta percorreu 32 quilômetros, então no primeiro dia ele percorreu 2 quilômetros. Vamos ver essa história, pessoal? Vamos entender isso aqui melhor? Olha como que a questão fala para você aqui, ó. Você tem o seguinte, vamos colocar os 10 dias aqui. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º dias.
Vou deixar os números embaixo para a gente não se perder. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º dia. Eu vou partir de uma quantidade de quilômetros que eu vou percorrer no primeiro dia, né? Percorri uma quantidade de quilômetros. Aí a questão fala o seguinte, olha, nos dias pares eu vou dobrar a distância percorrida. Então, daqui para cá, ó, eu vou dobrar, porque o segundo dia é um dia par. Então eu dobro a quantidade percorrida. Do segundo dia para o terceiro dia, ou seja, no dia ímpar, eu vou percorrer a mesma distância do dia anterior. Se é a mesma distância do dia anterior, é o mesmo que multiplicar por 1, né? Eu mantenho a distância. Do terceiro para o quarto dia, ó, fui para um dia par, vou ter que dobrar a distância percorrida. Do quarto para o quinto, eu vou manter, multiplico por 1. Do quinto para o sexto, fui para um dia par, multiplico por 2, eu dobro a quantidade percorrida. Do sexto para o sétimo, eu mantenho. Do sétimo para o oitavo, eu dobro. Do oitavo para o nono, eu mantenho. Do nono para o 10º, eu dobro. E eu sei que no final das contas, no 10º dia, eu vou percorrer 32 quilômetros, tá? 32 quilômetros. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se eu preciso retornar, eu quero saber justamente o valor inicial aqui, ó. Se eu preciso retornar para o valor inicial, é só você pensar da seguinte forma. O que foi multiplicação na ida vai voltar como divisão. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Daqui para cá, eu preciso dividir por 2. Se aqui não teve uma multiplicação por 2, eu vou ter que dividir por 2. Aqui vai ser 16. Daqui para cá, olha, seria uma divisão por 1. Só que dividir por 1 é manter, né? Fica 16. Daqui para cá, aqui não era uma multiplicação por 2, vai ter que ser uma divisão por 2. Vira 8. Daqui para cá, seria uma divisão por 1, que na prática é manter. Daqui para cá seria uma divisão por 2, chegando em 4. Daqui para cá seria uma divisão por 1, que eu mantenho simplesmente. Daqui para cá, outra divisão por 2, cai para 2. Daqui para cá eu mantenho, ou seja, divido por 1, mantenho 2. E daqui para cá, ó, tem que ter outra divisão por 2. Portanto, o valor de x vai ser 1. Ou seja, no primeiro dia eu ando 1 quilômetro e não 2 quilômetros. Esse item aqui é um item errado, tá? Eu fiz questão de representar todos os 10 dias para você compreender bem aqui o passo a passo, tá? Para você entender direitinho o que acontece em cada um dos dias. Mas veja que basicamente o que você foi multiplicando na ida, você retorna dividindo, tá? Simples assim, vai multiplicando, volta dividindo. Portanto, o item está mesmo errado. Percebeu, então, como funciona o princípio da reversão? Né? Como eu disse, ele é um princípio cobrado em várias provas, só que são poucas as bancas que explicitam isso no edital. As que eu me lembro, somente Idecam e Consulplan, que são bancas que realmente eu vejo explicitarem isso no edital. A maioria das bancas não explicita, mas cobra sim na prova, tá? FCC, FGV, o CESP, tá? As bancas em geral, o VUNESP, cobram o princípio da regressão, embora não esteja explícito lá no edital. Vamos ver mais uma questão sobre isso? Ó, dá uma olhada aqui na tela comigo. Vamos ver essa daqui, uma questãozinha da FCC aqui. Ela fala o seguinte, tá? Fala pra gente que Arthur, Beatriz e Cristina vão jogar 3 rodadas de um jogo de cartas. O combinado é que o perdedor da rodada deve dar a cada um dos demais jogadores exatamente a quantia de dinheiro que cada um tem naquela rodada. Sabe-se que Arthur perdeu a primeira rodada, Beatriz perdeu a segunda e Cristina perdeu a terceira. Sabendo-se que ao final de 3 rodadas, cada jogador ficou com R$40,
é correto afirmar que Cristina começou a primeira rodada do jogo tendo. Olha só, pessoal. Entendam o seguinte, tá? Eu acho importante você olhar essa parte aqui do enunciado. O enunciado está falando para a gente que quem perde, o perdedor, ele vai dar a cada um dos jogadores exatamente a quantia em dinheiro que cada um tem naquela rodada. Então, por exemplo, digamos que eu tinha 20 reais, tá? E aí foi outra pessoa que perdeu. Se outra pessoa que perdeu, essa outra pessoa vai ter que me dar exatamente a quantia que eu tinha. Ou seja, vai ter que me dar mais 20 reais e eu vou para 40. Na prática, o que acontece quando eu não sou perdedor, quando eu ganho? O meu valor vai dobrar. Quando eu ganho, então, meu valor dobra. Significa que quando eu estiver indo de trás para frente no jogo, eu vou ter que fazer divisões por 2. Tá? Quando eu estiver fazendo a regressão, a reversão, né? Eu vou ter que fazer divisões por 2. Vamos então trabalhar com isso daqui? Vou colocar aqui uma tabela para a gente esquematizar o nosso jogo. Eu vou colocar cada uma das pessoas, vou colocar o Arthur, a Beatriz e a Cristina. E aí eu vou colocar assim, ó, o início do jogo, quanto cada um tinha no início, quanto cada um ficou no fim da primeira rodada, quanto cada um ficou no fim da segunda rodada, quanto cada um ficou no fim da terceira rodada. No final da terceira rodada, ao final de 3 rodadas, cada um ficou com 40 reais. Então já vou preencher, eu já sei o final. E eu quero voltar para o início, tá? Vou partir do final aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Olha, a terceira rodada, quem foi que perdeu? A Cristina perdeu a terceira rodada. Se a Cristina perdeu a terceira rodada, quer dizer que o Arthur, da segunda para a terceira, o Arthur dobrou. E a Beatriz também, como os dois ganharam, o Arthur e a Beatriz dobraram. Significa que o Arthur tinha 20, né? Porque aí ele dobrou e foi para 40. A Beatriz também tinha 20. Dobrando, ela vai para 40. Então é isso que tinha o Arthur e a Beatriz no final da segunda rodada, ou seja, uma rodada antes. E a Cristina, pessoal? A Cristina, no final aqui da segunda rodada, ela tinha os 40 que sobraram para ela, e veja que a Cristina ela teve que dar 20 para a Beatriz, para ela ir de 20 para 40, e teve que dar 20 aqui para o Arthur. Então a Cristina tinha 40 que sobraram, mais 20 mais 20. Ela tinha 80. A Cristina tinha 80, distribuiu 40 entre o Arthur e a Beatriz, sobrou 40 no final para ela. Continuando, olha a segunda rodada, né? Quem perdeu a segunda rodada foi a Beatriz. Se a Beatriz perdeu a segunda rodada, significa que o Arthur da primeira para a segunda dobrou e a Cristina da primeira para a segunda dobrou. Então o Arthur, dividindo por 2, o Arthur tinha 10 e a Cristina tinha 40. Eles dois ganharam e dobraram. A Beatriz, ela tinha uma determinada quantidade, só que olha só, a Beatriz ela deu 10 unidades aqui para dobrar o valor do Arthur e deu 40 unidades para dobrar o valor da Cristina. Então, ela distribuiu 10 mais 40, que é 50 unidades. Significa que ela tinha 50 mais os 20 que sobraram, ela tinha 70 unidades. Veja, a Beatriz ela tinha 70 unidades. Ela deu 10 para o Arthur, que foi para 20, e deu 40 para a Cristina, que foi para 80. Com isso, caiu de 70 para 20 unidades. Então, é isso que a Beatriz tinha. Vamos voltar para a primeira rodada. O que acontece na primeira rodada? Quem perde a primeira rodada é o Arthur. Então, como quem perde a primeira rodada é o Arthur, o que vai acontecer, pessoal? Da primeira para a segunda rodada, a Beatriz e a Cristina que vão dobrar de valor.
Então a Beatriz tinha 35 aqui, dobrou para 70. A Cristina tinha 20, dobrou para 40. Veja que daqui já dá para matar a questão, né? A questão perguntou quanto que a Cristina tinha na primeira rodada. Ela tinha 20. Mas vamos ver aqui, só para a gente matar a nossa tabela, quanto que o Arthur tinha no início da primeira rodada. Pensa comigo. Olha, o Arthur ele ficou com 10, depois de ter distribuído 35 unidades para a Beatriz e 20 unidades para a Cristina. Ao todo, ele distribuiu 55 unidades e eles sobraram 10 ainda. Se ele distribuiu 55 e sobraram 10, é porque ele tinha 65. 65 menos os 55 que ele distribuiu dá 10 mesmo. Então, repare que no início do jogo, a Cristina tinha R$20. A alternativa B de bola, que é o gabarito dessa questão. O que está acontecendo aqui nessa questão, para tentar deixar um pouco mais claro para vocês? A gente percebeu, tem que ter ficado claro para vocês o seguinte, olha, quando um jogador ganha em uma determinada rodada, ele dobra a quantidade de reais que ele tinha. Porque ele recebe, o enunciado fala assim, que ele recebe a mesma quantidade que ele tinha. Então, se eu tinha 20, eu recebo mais 20 e vou para 40. Se eu tinha 30, eu recebo mais 30 e vou para 60. Então, na prática, se eu ganho uma rodada, então, daquela rodada para a próxima, eu dobro a minha quantidade de reais. Se eu estou vindo de trás para frente, significa que se em uma determinada rodada eu ganhei e fui para R$60, por exemplo, é porque na rodada anterior eu tinha metade disso, eu tinha 30. Se eu ganhei uma rodada e fui parar em 90, na rodada anterior eu tinha 45, eu tinha metade disso. Então, como eu vou dobrando de uma rodada para outra, na hora que eu volto, eu tenho que voltar dividindo por 2. Essa é a ideia do princípio da regressão, tá? E aí a gente vai voltando, é isso que nós estamos fazendo aqui, voltando a cada rodada, percebendo que, olha, aquela pessoa que perde, ela tem que distribuir uma quantidade suficiente para dobrar os pontos dos outros dois. E aí, com isso, a gente foi, então, voltando rodada a rodada, tá? Dá uma olhada de novo nessa questão, marca ela aí. Se é uma questão mais difícil para você, marca ela para voltar. A primeira questão, acredito que você achou tranquila, né? A primeira questão sobre o princípio de regressão, acredito que a maioria de vocês achou tranquila, porque era uma questão ali bem visual. Essa daqui já é um pouco mais trabalhosa, uma questão com nível de exigência mais alto e que vale a pena você marcar para ver essa questão mais uma vez, tá? Vamos dar sequência aqui, pessoal? Vem aqui na tela comigo. Olha essa questão aqui. Essa questão ela já aborda um outro aspecto interessante, que é a orientação espacial, tá? Orientação espacial. É o seguinte, o que é uma questão de orientação espacial? É uma questão que vai exigir basicamente que você use artifícios para se orientar no espaço, para você esquematizar alguma situação, tá? Olha o exemplo aqui, ó. A figura 9, a figura mostra 9 regiões administrativas da cidade de São Paulo, numeradas de 1 a 9. A partir dessa figura, deseja-se montar um esquema para indicar as fronteiras das regiões. Isso é, o esquema deve obedecer à seguinte regra: se duas regiões distintas tiverem uma fronteira em comum, no esquema, essas regiões serão ligadas por um segmento de reta. Assinale a opção correspondente ao esquema que mostra a aplicação correta dessa regra. Olha essa questão. Ela está dizendo para a gente que se duas regiões tiverem fronteira, você tem que ligar com um segmento de reta. Olha as regiões que nós temos aqui, ó. Para exemplificar. Olha aqui a região 1. A região 1, veja que ela tem uma fronteira aqui, ó, com a região 2. Ela tem um pedacinho aqui de fronteira com a região 5. E tem um outro pedacinho de fronteira aqui, ó, com a região 4. Isso significa que no meu esquema, a região 1 tem que estar ligada na 2, na 5 e na 4.
e em mais nenhuma, né? Veja que, por exemplo, não tem fronteira entre a região 3 e a região 1. Não pode ter fronteira aqui. Não pode ter nenhum segmento ligando, por exemplo, 1 e 3. Com isso aqui em mãos, já vamos começar a tentar identificar algumas das figuras que podem estar esquematizadas incorretamente, tá? Olha a primeira figura. Olha aqui a região 1. A região 1, eu já sei que tem que estar ligada na 2, na 4 e na 5. Só que nesse caso aqui, veja que a região 1, olha esse segmento aqui, ó. A região 1 está ligada na região 3. Isso aqui não pode, porque não existe fronteira entre 1 e 3. Posso jogar fora a alternativa A, porque não tem esse segmento entre 1 e 3. Olha a alternativa B. Na alternativa B, eu tenho um segmento aqui que, a partir do 1, né? A partir do 1 ele está ligado no 2, no 4 e no 5, que é exatamente o que eu precisava ter. Então, até aqui, eu não vou descartar a figura B, não, porque ela está representando corretamente até aqui. Olha a figura C. Na figura C, eu tenho, ó, ligando 1 com 2, com 4 e com 5. Não posso descartar ainda a figura 2, a figura C, não. Na figura D, olha o 1. O 1 está sendo ligado com 2, tudo bem. Só que o 1 está sendo ligado com 6, não tem fronteira entre 1 e 6. E está sendo ligado com 3, né? E não tem fronteira também entre 1 e 6. Então eu posso jogar fora a alternativa D, porque ela me mostra fronteiras que não existem, tá? E a próxima que eu tenho aqui, a próxima na alternativa E, está aqui o meu 1. O 1 está ligado com 2, até aqui tudo bem, com 5, tudo bem, só que o 1 está ligando com 3, e não tem fronteira entre a região 1 e a região 3. Jogo fora. Veja que eu só fiquei entre as alternativas B e C. Para eu continuar minha análise, eu vou pegar alguma outra região aqui, para eu verificar quais são as fronteiras, né? Vamos pensar, por exemplo, na região 2. A região 2 é uma fácil, né? Olha, a região 2, ela tem aqui uma fronteira com a região 1. Então, está ligado na região 1. E a região 2 tem uma fronteira aqui com a região 5. Olha, 2 só tem fronteira com 1 e com 5. Vamos dar uma olhada nisso? Na figura da letra B, 2 está ligado no 1 e 2 está ligado no 5. É isso que eu queria mesmo. Na alternativa C, eu tenho essa ligação aqui, ó, de 2 com 4. Isso aqui não existe. Não tem fronteira entre a região 2 e a região 4. Eu posso jogar fora a alternativa C. Se eu joguei fora a alternativa C, eu nem preciso continuar conferindo ponto a ponto aqui da alternativa B, né, pessoal? A gente tem que ganhar tempo e, ó, já eliminei todas as demais, fico somente com a alternativa B, que é o gabarito dessa questão, tá? Acredito que você achou essa aqui uma questão um pouco mais tranquila, né? A gente passa por algumas coisas um pouquinho mais difíceis, mas a gente tem esse ponto positivo, que de vez em quando a gente passa por algumas coisas um pouquinho mais fáceis também, né? Vamos ver mais uma questão de orientação espacial para você ter uma visão melhor de que tipo de questão pode ser cobrado de você. Olha aqui na tela comigo. Nós temos aqui, ó, Marina, Kátia e Carolina e Joana. Elas se sentam em uma mesa hexagonal, uma mesa de 6 lugares, de 6 assentos, conforme indica a figura abaixo. Sabe-se que Carolina se senta imediatamente à direita de Marina e em frente a Kátia, e que Joana não se senta em frente a um lugar vazio. Dessa forma, é correto afirmar que necessariamente... Olha o que nós temos aqui, pessoal. A gente tem a nossa mesa hexagonal. Veja que nós estamos vendo essa mesa de cima, né? A gente vai ter uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Seriam 6 bancos, 6 cadeiras da nossa mesa. E aí nós temos informações aqui de posicionamento, né, entre as mulheres. Como que a gente pode trabalhar essas informações?
veja o seguinte, a gente não sabe exatamente em que posição da mesa cada uma das mulheres está, então a gente pode começar posicionando uma qualquer, tá? A gente pode pegar, por exemplo, olha, aqui está falando que a Carolina se senta imediatamente à direita de Marina. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que a Marina está sentada aqui. Se a Marina está sentada aqui, a Carolina vai estar à direita da Marina. Direita vai estar para cá, né? Então aqui é onde vai estar a Carolina. Está exatamente, imediatamente à direita de Marina. E a Carolina, veja que a Carolina, ela se senta em frente à Kátia. Então se a Carolina está aqui, a Kátia está lá do outro lado da mesa. A Kátia, ó, vai se sentar nessa posição aqui. Beleza. O que mais? A Joana não se senta em frente a um lugar vazio, tá? Onde que eu posso colocar a Joana então, pessoal? Se a Joana se sentasse aqui, ó, ela estaria de frente de um lugar vazio. O mesmo acontece se a Joana se sentar nessa posição aqui, porque aí ela vai estar de frente de um lugar vazio. Como ela não pode se sentar em frente de um lugar vazio, só sobra esse lugar para a Joana. A Joana fica em frente à Marina, porque aí ela não está de frente a nenhum lugar vazio. Já posicionei todas as mulheres, tá? Se eu já posicionei todas as mulheres, agora é olhar as alternativas de resposta. A Kátia se senta imediatamente ao lado de dois lugares vazios? Não, né? Porque ó, do lado da Kátia tem a Joana aqui. Então isso aqui está errado. A Joana se senta imediatamente ao lado de Kátia? Verdade, ó. Uma está imediatamente ao lado da outra. Gabarito aqui na alternativa B de bola. A Marina se senta em frente à Kátia? Não, né? A Marina se senta em frente da Joana. A Carolina se senta imediatamente ao lado de dois lugares vazios? Não. Repare que a Marina está do lado da Carolina. Ela não está do lado de dois lugares vazios. Carolina está tão distante de Kátia na mesa quanto está de Marina? Olha, a Carolina está do lado da Marina e a Kátia está lá do outro lado. Então não é a mesma distância entre a Kátia, eu não posso afirmar que é a mesma distância da Carolina para a Kátia e da Carolina para a Marina. Então, isso aqui está errado. O gabarito era a alternativa B de bola mesmo. Pessoal, a gente vai então dar uma paradinha agora para a gente voltar no próximo bloco, dando continuidade nesse nosso estudo, tá?